Corinthians não descarta saída, mas pensa em recuperar Luan e valorizá-lo. Diretor do Corinthians abre o jogo sobre Roger Guedes. Corinthians se prepara para pagar R$ 4 milhões a Gustavo Mosquito. Salve, salve fiel! Vamos a mais notícias do Corinthians, mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para você ficar sabendo sempre que tiver o vídeo novo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Solta a vinheta, produtor. Presença cada vez mais rara nos jogos do Corinthians, o meia Luan vira um problema no alvinegro. A diretoria não descarta negociá-lo e cedê-lo por empréstimo para algum clube estrangeiro, mas acredita que a atual comissão técnica conseguirá recuperar o bom futebol do camisa 7. A prioridade do clube é não desvalorizar o atleta no mercado da bola. Titular nos 6 primeiros jogos de Silvinho no clube do Parque São Jorge, Luan voltou a cair de rendimento após significativa melhora na reta final do Campeonato Paulista. Nas últimas 5 rodadas do Brasileirão, o meia esteve em campo em apenas 39 minutos e perdeu espaço para nomes menos badalados do elenco, como Adson, Arauz, Vitinho e Marquinhos. No total, pelo Campeonato Nacional, são 7 partidas sem gol. Por conta do atual cenário, o Corinthians estuda o que pode ser feito com Luan. Um empréstimo para algum clube estrangeiro é uma possibilidade, já que qualquer negociação envolvendo equipes nacionais está descartada, visto que o meia atuou em 7 partidas no Brasileirão. O problema é encontrar algum interessado disposto a pagar os salários do camisa 7. No CT Joaquim Grava não há qualquer indício de atraso ou indisciplina cometida por Luan. O jogador é elogiado pela sua postura nos treinos de viagens, participa de todas as atividades propostas pela comissão técnica e tem uma boa relação com seus companheiros de trabalho e também com o técnico Silvinho. Exatamente por essa postura demonstrada pelo meia nos bastidores é que a diretoria do Corinthians se mantém firme ao acreditar em uma melhora de Luan, mesmo com as chegadas de Renato Augusto e Juliano, que atuam na mesma faixa de campo. O mesmo pensamento foi adotado sob os comandos de Thiago Nunes, Diego Coelho e Wagner Mancini no futebol corintiano. Há uma preocupação no alvinegro em não desvalorizar o jogador no mercado da bola, visto que pagou ao Grêmio R$ 28,9 milhões segundo o último balanço divulgado para adquirir 50% de seus direitos. O contrato de Luan com o Corinthians é válido 31 de janeiro de 2023. Responsável pela direção do departamento de futebol do Corinthians, o cartola Roberto de Andrade abriu o jogo sobre a negociação do alvinegro com o atacante Roger Guedes. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o cartola explicou que aguarda uma rescisão do atleta com o Shandong Luneng, da China, mas os asiáticos estão fazendo jogo duro. Não existe nada com o Roger Guedes. O Corinthians quer o Roger Guedes. Sim, o Corinthians quer o Roger Guedes. Qual é a situação hoje? Nenhuma situação diferente do que sempre foi. Ele possui vínculo com o time chinês e o time chinês não quer liberá-lo, pelo menos até este momento. Está muito difícil a liberação. Nem conversamos com ele, não há nada acertado, não há absolutamente nada acertado, afirmou o diretor de futebol do Corinthians. A fala de Roberto de Andrade é uma estratégia adotada pelo Corinthians para não dificultar ainda mais o andamento das negociações com o Shandong Luneng. Há 2 semanas, a diretoria do Timão mantém contato diário com os representantes de Roger Guedes e monitoram de muito perto as tratativas com os asiáticos. Assim como fez com Renato Augusto, que também negociava sua rescisão com um clube chinês, o Corinthians adota cautela com a situação de Roger Guedes. Como o jogador possui vínculo válido com o Shandong Luneng até o meio da próxima temporada, o alvinegro não pode documentar qualquer tratativa com os representantes do jogador, já que poderia ser acusado de assédio. Por isso, a diretoria não revela detalhes da negociação. Estamos falando de futuro, né? Se acontecer no futuro, se acontecer aquilo, se acontecer isso, mas ainda não aconteceu. O torcedor cria expectativa. Perfeito, faz parte. Só que o torcedor nunca ouviu de um dirigente do Corinthians, seja o presidente do Lille ou o Alessandro, gerente de futebol, jamais falamos uma coisa diferente. A expectativa são vocês, referindo-se à imprensa, que criam. Rescisão não existe essa de avançar, ou está rescindido ou tem contrato. O que é isso? Eu não entendo o que é. Sabemos como funciona o futebol, é difícil conseguir a rescisão com os chineses, cravou Roberto.
O diretor de futebol ainda foi questionado sobre os valores gastos para contratar o trio de jogadores. O Cartola, que foi presidente do Corinthians de 2015 a 2018, explicou que o investimento está dentro do orçamento do clube e não caracteriza qualquer tipo de irresponsabilidade financeira, mesmo com uma dívida total próxima de R$ 1 bilhão. Ficamos 6 meses sem contratar. Limpamos os custos do departamento de futebol, tiramos os custos que estavam sobrando, tiramos 17 jogadores de salários altos. O resultado disto foi a economia, certo? Dentro do orçamento do clube. Dentro das finanças do clube nós fizemos o que estava previsto. Não há falta de responsabilidade, foi tudo planejado. Ninguém é louco de fazer uma coisa que não conseguiria, jamais faria isso. Eu entendo que é melhor ter um ou dois de qualidade do que 17 jogadores. Tecnicamente é muito melhor, finalizou o dirigente. Até o fim desta temporada, o Corinthians deve realizar um pagamento de R$ 4 milhões a Gustavo Mosquito como bonificação por uma meta estabelecida na assinatura do contrato do atacante. No acordo firmado em 2019, o Timão se comprometeu em pagar a quantia milionária caso o jogador alcançasse a marca de 60 partidas com, ao menos, 45 minutos em campo. Titular no esquema montado pelo técnico Silvinho e um dos destaques da equipe desde o ano passado, Mosquito já realizou 42 partidas com a minutagem prevista em contrato. Restam mais 18 jogos para o atacante alcançar a marca e garantir o pagamento do Corinthians, com quem tem contrato até o fim da temporada 2023. Na época em que assinou com o clube do Parque São Jorge, Mosquito estava livre no mercado da bola e, por isso, não recebeu quantia alguma na negociação. No entanto, como uma forma de estímulo ao jogador, a diretoria do Corinthians colocou a cláusula do pagamento condicionada à participação nas 60 partidas ao longo do contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo UOL Sport. O Corinthians é dono de 100% dos direitos de Gustavo Mosquito e acredita que conseguirá vender o jogador na próxima janela de transferências internacionais por um bom valor. O jogador é peça-chave no esquema montado por Silvinho e a ideia, neste momento, é mantê-lo no elenco para montar um time competitivo e buscar o G6 do Campeonato Brasileiro e a consequente vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. Essas foram as notícias que agitaram a semana do Timão. Deixem a opinião de vocês, família. Até a próxima!